Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire. Como tornar-se um ente autônomo na nossa sociedade? Existe esse prêmio ou estamos imobilizados permanentemente pela vida bancária? O que faz e não faz de nós uma sociedade autônoma, livre e dona do próprio destino? Esses questionamentos perpassaram na mente de um dos maiores pensadores da educação que se tem notícia, Paulo Freire. E, ao partir dessas dúvidas, o autor engendrou a bela obra que trataremos a seguir, chamada por Pedagogia da Autonomia. A princípio, cabe o discernimento de que este trabalho visa a elucidação crítica do livro, e sendo assim, seguiremos as ordens que enxergamos na escrita do nosso referencial, respeitando, grosso modo, o caminho que será percorrido por qualquer um que busque se debruçar, ao fim dessa jornada, sobre os capítulos da Pedagogia da Autonomia. Portanto, tem-se 3 partes que serão descritas a seguir, sendo fiel, respectivamente, aos 3 capítulos existentes na obra. O eixo central que nutre as argumentações do autor está na ideia de que o processo de ensino-aprendizagem deve impulsionar os educandos, ou estudantes, à autonomia de si e do seu redor. Para tal fim, Freire separa a educação bancária da educação progressista e define com veemência que a sua proposta de pedagogia é uma prática educativo-crítica, humanista, democrática e popular. Desse modo, a pedagogia da autonomia se distancia do bancarismo e de um ensino-aprendizagem mecanicista, conformado e imóvel. Capítulo 1. Não há docência sem discência. Nesse capítulo, o autor constrói uma gama de fundamentos prático-éticos que servem de orientação ao educador progressista. Saberes que, se bem utilizados, envolvem docentes e discentes numa lógica de ensino-aprendizagem emancipadora. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Página 12. Nessa citação, Paulo Freire transparece o seu modo dialógico de fazer educação. Como dialógica compreende-se qualquer dinâmica social no qual o conhecimento é construído a partir da síntese, conflituosa ou não, de ideias precedentes. Dito isso, Freire não receia as ideias em disputa. Ao inverso, acredita que, na dialógica, o conhecimento surge da síntese dos conflitos. Ao ensinar se aprende, e ao aprender se ensina. Consequentemente, todo docente é discente e todo discente é docente. E desse modo caminha o processo de ensino-aprendizagem no modo freireano de educar. Por conseguinte, como o conhecimento é um processo em eterna mudança, o aprendido pode ser refeito, recriado e redescoberto pelo aprendiz e o educador, o que é mais uma característica da dialógica na educação. 1.1. Ensinar exige rigorosidade metódica. Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses 2 momentos do ciclo gnoseológico, por que se ensina e se aprende o conhecimento já existente e o em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente. A docência, discência, e a pesquisa,
indicotomizáveis são, assim, práticas requeridas por esses momentos do ciclo gnoseológico. Página 14. Assim, não se dissocia, segundo Freire, o ensino da pesquisa. Esses são centrais na educação. O ensino do conhecimento já existente é pré-requisito à produção do conhecimento ainda não existente. A docência, ou o ato de ensino-aprendizagem, demanda a pesquisa como ferramenta de construção dos novos saberes e, por isso, são indissociáveis. Desta feita, o educador progressista deve ser rigoroso quanto ao cumprimento do que o autor chama de ciclo gnoseológico, que corresponde ao pensar certo, respeitando a dinâmica ensinar, aprender e pesquisar. A partir dessa feitura emerge a curiosidade epistemológica. 1.2 Ensinar exige pesquisa. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Página 14. Para Freire, todo professor é, em si, pesquisador. Logo, é inerente à função a capacidade de construção de conhecimento, devendo ao educador progressista agir contra o conformismo e a monotonia que obscurecem o seu caráter de investigador científico. 1.3 Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Por que não estabelecer uma necessária intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? Página 15. Nessa citação, o autor demonstra sensibilidade ao propor uma aproximação dos saberes curriculares com as vivências dos educandos. Para aí, são saberes comunitários que, muito, contribuem para o ciclo gnoseológico e a democratização da educação. 1.4 Ensinar exige criticidade. Na verdade, a curiosidade ingênua que, desarmada, está associada ao saber do senso comum é a mesma curiosidade que, criticizando-se, aproximando-se de forma cada vez mais metodicamente rigorosa do objeto cognoscível, se torna curiosidade epistemológica. Página 15. Nesse tópico, Freire delimita a saída da curiosidade ingênua existente no senso comum para a curiosidade epistemológica, advinda do desenvolver de um processo de ensino-aprendizagem, ou ciclo gnoseológico, que leva à criticidade tanto do educador quanto do educando. 1.5 Ensinar exige estética e ética. Ter decência, postura e pureza é essencial para uma prática educativa coerente, de acordo com o autor. O bom exemplo emana autoridade. 1.6 Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Pensar certo é fazer certo. Página 16. É mister, de acordo com esse ponto, fazer das palavras ações e vice-versa. 1.7 Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Faz parte, igualmente, do pensar certo, a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça,
classe, de gênero, ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Página 17. Neste tópico está fixada a diferença entre uma educação humanizadora e a outra educação, aquela que desumaniza. 1.8. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve um movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. Ou seja, dentro do ciclo gnoseológico, deve existir a análise constante da prática educativo-crítica. 1.9. Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raio porque capaz de amar. Página 18. Assumir-se como ser social histórico é tornar-se sujeito de si, do seu destino e da sua cultura. O indivíduo que se reconhece enquanto produtor de cultura faz um produtor da história humana. Capítulo 2. Ensinar não é transferir conhecimento. Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas fiar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Página 21. O conhecimento, em si, não é uma dádiva divina que o educador obtém e, por causa da sua elevação espiritual, deve repassá-la ao educando. O conhecimento é, na verdade, a construção coletiva de saberes, e tal discernimento advém da própria prática educativa crítica. Dito isso, está na crítica do mundo concreto a transição de uma curiosidade ingênua para uma curiosidade epistemológica. Esta se coloca como a finalidade do educador progressista. O Eibo, a criticidade e a aproximação com a vida prática dos educandos segue sendo o norte de uma pedagogia autônoma. 2.1. Ensinar exige consciência do inacabamento. Na verdade, o inacabamento do ser, ou sua inconclusão, é próprio da experiência vital, onde a vida há inacabamento. Página 22. Ou seja, o ser humano é sempre um ente por fazer-se. Um ente a se construir e se reconstruir na infindável concretude da vida. A consciência do inacabamento nos afasta das prepotências existenciais, pois fazer-se precede humildade frente ao mundo que está diante de nós. Ser inacabado também é ser um sujeito que faz a história, o porvir e o futuro. 2.2. Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas, consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele. Esta é a diferença profunda entre o ser condicionado e o ser determinado. A diferença entre o inacabado, que não se sabe como tal, e o inacabado que, histórico-socialmente, alcançou a possibilidade de saber-se inacabado. Página 23. Nessa citação, fica evidente a diferença entre o indivíduo que desconhece o seu inacabamento e, logicamente, está próximo do senso comum, e o indivíduo que se depara com a ciência de saber-se como um ser social e histórico, fazendo assim, desse modo, um ser crítico
e dotado de curiosidade epistemológica. Essa é, afinal, a diferença entre o ser condicionado, que é consciente do seu condicionamento, e o ser determinado, que é inconsciente do seu condicionamento. Ensinar exige respeito à autonomia do educando. O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um fator que podemos ou não conceder uns aos outros. Página 25, 2.4. Ensinar exige bom senso. O exercício do bom senso, com o qual só temos o que ganhar, se faz com o corpo da curiosidade. Neste sentido, quanto mais pomos em prática, de forma metódica, a nossa capacidade de indagar, de comparar, de duvidar, de aferir, tanto mais eficazmente curiosos nos podemos tornar, e mais críticos se pode fazer o nosso bom senso. Página 26, 2.5. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. A minha resposta à ofensa à educação é a luta política consciente, crítica e organizada contra os ofensores. Página 27. Para Freire, o educador progressista ou humanista detém o dever moral de se organizar politicamente contra as mazelas sociais que afetam a vida na escola e no cotidiano dos educandos. Uma educação que autonomiza entra em embate contra as injustiças sociais. A indiferença é um elemento da educação bancária, não da educação progressiva. 2.6. Ensinar exige apreensão da realidade. Mulheres e homens somos os únicos seres que, social historicamente, nos tornamos capazes de apreender. Por isso, somos os únicos em quem aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e a aventura do espírito. Página 28. A apreensão da realidade se faz através da prática educativo-crítica e do método dialógico, tal qual captura os processos concretos em que o conhecimento é construído na sala de aula. 2.7. Ensinar exige alegria e esperança. Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança. A esperança de que professores e alunos juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à nossa alegria. Página 29, 2.8. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Não sou apenas objeto da história, mas seu sujeito igualmente. No mundo da história e da cultura, da política, constato não para me adaptar, mas para mudar. Página 30. Como um sujeito da história, o indivíduo se autonomiza e transforma-se num ente ativo da sociedade. Essa é a finalidade da pedagogia da autonomia, a de aproximar o educando de uma educação progressista humanista. 2.9. Ensinar exige curiosidade. A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos, em que o professor expõe ou fala do objeto,
O fundamental é que professor e alunos saibam que a postura deles é dialógica, aberta, curiosa, indagadora, e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. Página 33. Consequentemente, educador e educando devem assumir uma postura ativa no processo de ensino-aprendizagem, pois o conhecimento é feito através de uma construção coletiva de saberes, dentro dos critérios da dialógica. Capítulo 3. Ensinar é uma especificidade humana. 3.1. Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Este é outro saber indispensável à prática docente, o saber da impossibilidade de desunir o ensino dos conteúdos da formação ética dos educandos, de separar prática de teoria, autoridade de liberdade, ignorância de saber, respeito ao professor, de respeito aos alunos, ensinar de aprender. Nenhum desses termos pode ser mecanicistamente separado um do outro. Página 37. É mister um educador rigoroso com a prática docente e a sua profissão. Seguro do que aborda, o educador transparece confiabilidade ao educando, facilitando a ativação da construção dialógica de conhecimento. Ademais, como a prática e a teoria são indissociáveis no processo crítico educativo, o educando se sente representado ao falar e escutar ativamente no ambiente pedagógico que propõe Freire. 3.2. Ensinar exige comprometimento. Não posso discriminar o aluno em nome de nenhum motivo. A percepção que o aluno tem de mim não resulta exclusivamente de como atuo, mas também de como o aluno entende como atuo. Página 38. O comprometimento, neste tópico, é com a outridade, com a diferença e com as particularidades do educando. O que há de singular é o que agrega criticidade ao processo de ensino-aprendizagem. Para tal, fazer-se democrático, respeitoso, progressista e humanista é obrigatório ao educando. 3.3. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que, além do conhecimento dos conteúdos, bem ou mal ensinados e ou apreendidos, implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento. Dialética e contraditória, não poderia ser a educação só uma ou só a outra dessas coisas, nem apenas reprodutora, nem apenas desmascaradora da ideologia dominante. Página 38. Aqui, a educação se apresenta com uma dupla faceta. A primeira, que é o seu dote de prover o controle de uma classe social sobre a outra, e a segunda, que é a sua potência de desmascarar a ideologia dominante, estimulando o estudante ao pensamento crítico que, segundo o autor, é o pensar certo. 3.4. Ensinar exige liberdade e autoridade. A liberdade amadurece no confronto com outras liberdades, na defesa de seus direitos, em face da autoridade dos pais, do professor, do Estado. É claro que nem sempre a liberdade do adolescente faz a melhor decisão com relação ao seu amanhã. É indispensável que os pais
tomem parte das discussões com os filhos em torno desse amanhã. Não podem nem devem omitir-se, mas precisam saber e assumir que o futuro é de seus filhos, e não seu. É preferível, para mim, reforçar o direito que tem a liberdade de decidir, mesmo correndo o risco de não acertar, a seguir a decisão dos pais. É decidindo que se aprende a decidir. Página 41. O que sempre deliberadamente recusei, em nome do próprio respeito à liberdade, foi sua distorção em licenciosidade. O que sempre procurei foi viver em plenitude a relação tensa, contraditória e não mecânica entre autoridade e liberdade, no sentido de assegurar o respeito entre ambas, cuja ruptura provoca a hipertrofia de uma ou de outra. Página 41. 3.5. Ensinar exige tomada consciente de decisões. A raiz mais profunda da politicidade da educação se acha na educabilidade mesma do ser, que se funda na sua natureza inacabada e da qual se tornou consciente. Inacabado e consciente de seu inacabamento histórico, necessariamente o ser humano se faria um ser ético, um ser de opção, de decisão, um ser ligado a interesses em relação aos quais tanto pode manter-se fiel à eticidade quanto pode transgredi-lo. É exatamente porque nos tornamos éticos que se criou para nós a probabilidade, como afirmei antes, de violar a ética. Página 42. A consciência crítica permite ao educador e ao educando agir como um sujeito histórico e social, tornando-o capaz de se refazer, se reaprender e reconstruir dinâmicas na sociedade bancária. 3.6. Ensinar exige saber escutar. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro fala com ele, mesmo que, em certas condições, precise de falar a ele. O que jamais faz quem aprende a escutar, para poder falar com, é falar impositivamente. Página 43. Para o educador é preponderante ter uma escuta atenta, ativa e adaptada ao discurso do educando. Na maioria das vezes, quando se coloca a compreensão do outro no processo dialógico, tal compreensão é alcançada. Sendo assim, o educador progressista escuta e fala ativamente, adaptando-se às operações discursivas do educando. 3.7. Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Uma das eficácias de sua ideologia fatalista é convencer os prejudicados das economias submetidas de que a realidade é assim mesmo, de que não há nada a fazer, mas seguir a ordem natural dos fatos, pois é como algo natural, ou quase natural, que a ideologia neoliberal se esforça por nos fazer entender a globalização como uma produção histórica. Página 45. A educação bancária é uma ferramenta ideológica do neoliberalismo que naturaliza as desigualdades sociais, raciais, de gênero e de classe. Com isso, uma pedagogia crítica, democrática, progressista e humanista deve desvelar o que é tido como permanente, o modo de vida neoliberal capitalista. 3.8. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo. O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como em conclusão em permanente movimento na história. Página 51. O diálogo é pétreo para quem se dispõe à construção coletiva do conhecimento, humilde,
aberto, solícito e atento ao outro, é o sujeito que se coloca como agente estimulador do senso crítico. Esse é o sujeito progressista. 3.9 Ensinar exige querer bem aos educandos. A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico a serviço da mudança ou, lamentavelmente, da permanência do hoje. Página 53. Conclusão. Basicamente, Paulo Freire constrói um receituário prático-ético de ensino-aprendizagem, onde tal processo deve garantir aos pares, educadores e educando, o alcance da autonomia, tornando-se, assim, sujeitos da história. Ademais, o autor diferencia a educação bancária da educação progressista e oferece orientações aos docentes humanistas.